Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula é de matemática, tá? Vai abrir aqui para vocês. Vamos continuar com o tema frações, tá? Mas agora a gente vai estudar sobre a simplificação de fração e comparação de frações, tá? Aqui, primeiro, vamos começar com a simplificação de fração. A simplificação de fração é uma maneira de escrever a fração, mas de forma que os numeradores e denominadores sejam escritos com números menores. Quando simplificamos uma fração, encontramos uma fração equivalente, porém, na forma reduzida. Lembrando lá, na aula passada mesmo, nós estudamos sobre as frações equivalentes. É como o exemplo que eu até dei para vocês. É um inteiro igual para todos, porém cortados em pedaços diferentes, né? Para a gente simplificar a fração, a gente tem que olhar para os números que estão no numerador e no denominador e encontrar algum número inteiro que divida de forma exata os dois números. Aqui a gente eu coloquei um exemplo para vocês. Aí, o que acontece? O que ele colocou aqui, ó? Você poderia, a princípio, encontrar o número 2, que divide o numerador e querer simplificar esta fração por 2. Mas lembre-se que o numerador escolhido deve dividir também o denominador, tá? Então, é uma divisão que a gente vai fazer. E nesse caso, o 2 não dá para dividir por 9. Então, eu tenho que encontrar um número que dá para eu dividir por 6 e que dá para eu dividir por 9, tá? Igual o 6 eu posso dividir por 2, não posso? Sim. O 9 eu posso dividir por 2? Não dá. Dá para dividir, mas ele não dá exato, tem que ser exato, tá? Então, aqui vai ser o quê? Vai ser o 3, tá? O número 3, ele pode dividir de maneira exata o numerador e o denominador, tá? Então, olha lá, 6 dividido por 3 é igual a 2. E 9 dividido por 3 é igual a 3. E não tem resto, não sobra nada. Então, aqui a minha fração, a fração simplificada de 6 nono, é o quê? 2 terços, tá bom? Por quê? Vou dividir 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3, tá bom? Então, fica 2 terços. Aqui eu coloquei mais exemplo para ficar melhor para vocês, tá bom? Você pode repetir esse processo de ir dividindo pelo mesmo número, tá, gente? Até a fração chegar de uma maneira simplificada que eu não consigo mais dividir ela por um outro número, tá? Aqui vocês podem ver que a gente simplificou essa fração 3 vezes, olha só. Ela era aqui, ó. Eu peguei o 18 e dividi por 2. Ah, mas o 36, e se eu dividisse o 36 por 3, já se tornaria errado, tá? Tem que ser pelo mesmo, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. 18 dividido por 2 dá 9. 36 dividido por 2 dá 18. Ah, e agora? 9 e 18. Que número que eu posso igual? 9 dividido por 2 já não dá, né? O 18 eu conseguiria dividir ele por 2. Só que eu não posso, tem que ser igual, tá? Então, 9 dividido por 3 é 3, 18 dividido por 3 é 6. E mais uma vez dava para eu fazer. Dava para eu simplificar mais uma vez. 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2. Então, é simples, gente. O detalhe, o segredo é o quê? Eu preciso achar o mesmo número que eu vá dividir o número de cima, eu preciso dividir, que eu vá dividir o numerador que é o de cima, eu preciso também dividir o denominador, tá bom? E isso é simplificar, é o quê? Diminuir, é reduzir a fração, tá bom? E agora, comparação de frações. As frações, ela possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas.
Podemos comparar frações utilizando a representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade, ou se elas são iguais. Aqui eu coloquei o quê? Então, olha, comparar é o quê? Eu vou comparar para ver qual fração é maior, qual fração é menor, ou se são iguais, tá? Aqui, olha só, eu coloquei duas situações para a gente poder entender melhor. Quando a gente tem os denominadores iguais, denominador é o que fica embaixo, né? Dá para eu trabalhar, fazer dessa maneira. Vou fazer o quê? Os denominadores aqui são iguais, então dá para a gente comparar somente quem? O numerador, que é o de cima. Que então, 4 é maior que 2. Tá vendo aqui, ó? 4 quintos e 2 quintos. Qual fração é maior? 4 quintos. Eu só vou comparar quem? Os números de cima, tá? Que é o numerador. Então, a primeira situação é mais simples. Agora, a segunda situação é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão entender também. Aqui, olha só, o denominador e o numerador é diferente, tá? Como que a gente faz agora? Quando eles se tornam iguais, aplicamos a definição da primeira situação. O processo que irá transformar os denominadores em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir um número pelo qual o inteiro multiplicar, tá? Olha só. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos multiplicar. Aqui a gente tem a fração, as frações dadas que possuem numerador. O numerador é o número de cima, 6 e 3, tá? Tá aqui, ó, 6 e 3. Aí, a gente vai multiplicar, tá? Os membros da primeira equação, aqui, o da primeira aqui, ó, tá vendo? Por 3, olha lá, ó. 5 multiplicado por 3 é 15. 6 multiplicado por 3 é 18, tá? Então, olha só. Isso eu fiz a primeira. E multiplicar os da segunda equação por 6. 8 multiplicado por 6 é igual a 48. 3 multiplicado por 6 é igual a 18. Então, eu fiz o quê? Olha lá, o meu denominador, olha, ficou igual, tá? Aí, eu passei aqui para baixo, olha aqui, não ficou igual? Que deu 48, 15, né? Olha lá, o numerador 48, numerador 15 e o denominador igual. Aí eu consigo ver qual fração é maior. E então, a fração maior aqui é quem? Aqui, não é? Então, vocês estão vendo a setinha onde a Pro tá mexendo? Tá bom? Então, eu vou pegar o quê? Ah, mas como que eu faço para descobrir? Vou ter que fazer uma continha de multiplicação para descobrir, tá, gente? Por isso que tem que saber a tabuada certinho, porque eu vou fazer continhas para eu poder descobrir se essas para comparar a fração, para ver qual fração é maior, qual fração é menor ou se é igual, tá bom? Então, olha só, quando eu dei lá a fração 8 terços e 5 sextos, eu olhando assim, vamos dizer que a gente não tinha feito a continha ainda. Vocês iriam saber qual era a maior e qual era a menor? Não, né? Porque fala mais, uai. O de cima, tá, o numerador aqui é maior, o 8 é maior que o 5, tá, mas é o 3. O 3 é menor que o 6. Mas eu vou fazer isso, eu vou sempre multiplicar também pelo mesmo número, tá? Multipliquei para eu transformar a fração. Olha aqui, ó, que eu fiz um 8 terços. Ela virou o quê? 48/18, tá bom? Que eu transformei ela. Então, por isso que agora eu sei que 8 terços é maior que 5 sextos, tá? Entenderam, gente? Se não entendeu, a gente, se Deus quiser, vamos voltar às aulas, a gente vai trabalhar mais, vamos treinar atividade. A hora que vocês forem fazer a atividade aí no livro, tiver dúvida, pode me procurar, pode falar comigo, tá bom? Se for, a gente liga, manda mensagem, manda áudio, a Pro responde, tá bom?
É para vocês fazerem as páginas 19 até a página 28, tá bom? Se tiver dúvida, fala com a Pro, tá? Até amanhã, beijinho.